Fala, trilheiros e trilheiras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Metodologia Científica. Vamos falar um pouco agora sobre a ciência e as características que distinguem a ciência. O que é ciência? Quando eu posso dizer que eu estou produzindo ciência? Somente a partir do momento que eu tenho essas características que nós vamos ver agora, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, o que é ciência? Existem algumas definições sobre ciências, não vão ter aí definições que tenham um senso bem definido, tá? Mas a maioria delas giram em torno destes elementos principais que qualificam a ciência. Eu trouxe duas aqui para a gente ir tentando entender o que é isso, tá? A primeira, do Anderegg, diz o seguinte: a ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodologicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Tá? Então, um conjunto de conhecimentos que estão certos, ou muito provavelmente certos, que foram obtidos a partir de um método e que podem ser sistematizados e sujeitos à verificação. Eu posso testar ele para falar se aquilo é uma verdade ou mentira. Tá? Outra definição aí, Trujillo Ferrari. A ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais, tá? Então não é reflexivo, não é valorativo, é racional, né? Dirigidas ao sistemático conhecimento com um objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Então eu tenho um conhecimento que ele vai ser todo traduzido num sistema, vou colocar ele, apoiar ele logicamente entre as informações que eu tenho, né, daquele conhecimento científico a respeito de um determinado objeto. E outra vez aí essa característica, né, que pode ser submetido à verificação. Eu posso testá-lo então para dizer se aquilo realmente é uma verdade ou não, tá? Então quando eu penso em ciência, eu tenho que pensar o seguinte: a natureza da ciência, quando eu falo de alguma coisa que é científica, ela tem que ter pelo menos esses dois aspectos aí. Ela tem que ser compreensiva, porque ela se refere a um contexto, né, a um conteúdo, a compreender aquele contexto, aqueles fatos, aquele fenômeno, aquele processo. E ela tem que ser metodológica, ela tem que ter método, ela tem que ter um caminho, um procedimento a ser seguido. E quando eu digo metodológica, eu estou pensando em duas características. Ela tem que ser técnica e ela tem que ser lógica, tá? Técnica, quando eu penso em técnica, eu estou querendo dizer o seguinte: olha, técnica é um processo de manipulação de fenômenos que eu vou utilizar para medir, calcular, registrar as condições de ocorrência e característica daquele fenômeno. Então, por exemplo, eu quero saber, quais são as condições sociais da população carcerária brasileira. Eu posso fazer uma análise documental, se eu quiser saber como ele pensa, eu posso fazer uma entrevista, eu posso fazer um questionário. Isso tudo são técnicas que eu vou registrar fatos, utilizar para medir, para calcular informações. São técnicas, tá? Então, questionário, entrevista, análise de documentos, jurimetria, enfim, são diversas as técnicas que a gente pode utilizar nas ciências como um todo, embora eu esteja dando exemplos aqui daquelas mais comuns para ciências sociais, tá? E lógica, quando eu penso em metodologia, eu tenho que pensar em lógica, né? Tudo aquilo que eu falar, né, a partir de ciência, de conhecimento científico, ele tem que estar estruturado de um modo lógico, né? Quando eu falo em lógica, eu estou falando de um método de construção de premissas e enunciados que possibilitam observar, controlar, interpretar e explicar fenômenos e que vão fundamentar princípios de generalização, princípios que valem para todo mundo. A ideia é essa, né? Então, a ideia de construir a ciência é que depois eu construa princípios, leis, teorias, né? Como as leis de Newton, por exemplo, e por aí adiante, né? Então, eu vou fazendo experimentos até que eu chegue e falo: olha, isso aqui é aplicável. E desse modo eu tenho um princípio, eu tenho uma lei que sempre se aplica nessas condições, por exemplo, tá? A ideia da lógica é poder, então, chegar até essas premissas
que vão fundamentar de modo genérico, de modo generalizado, determinados fenômenos, né, determinadas ocorrências, beleza? Mas quando eu penso em ciências, existe uma gama aí de divisão de conhecimento, né? Na verdade, o conhecimento, há quem diga que o conhecimento é um só, a gente divide ele para que seja mais fácil estudá-lo e interpretá-lo, analisá-lo e tudo mais. Mas as ciências, elas podem ser divididas, então, de algumas maneiras, tá? Também não há consenso a respeito de como que a gente faz essa divisão. Eu estou usando aqui uma divisão da Lakatos. E ela vai colocar para a gente mais ou menos dessa maneira que eu acho bem interessante. Ela vai dividir primeiro em ciências formais, que seria lógica e matemática. Por quê? Porque aí nós estamos só naquele conjunto de ideias, tá? A lógica e a matemática, elas podem trabalhar só abstratamente, de forma exata, né? De forma infalível, né? Então, dentro de um conjunto de ideias. E as factuais, que são aquelas baseadas em fatos, que são as que acabam interessando por hora mais a gente quando a gente fala em metodologia científica. Podem ser naturais, divididas entre química, física e biologia, e as sociais, que vão abarcar aí antropologia, o direito, a economia, a psicologia, a sociologia, a ciência política, entre outras aí, beleza? Então, mais ou menos essa é a divisão que se faz em relação ao conhecimento científico. Pois bem, o que interessa mais a gente aqui, no trilhante, são as ciências factuais. As ciências factuais porque elas são a ela pertence o direito, né? A esse grande ramo da ciência vai entrar o conhecimento do direito que pode ser produzido a partir de metodologia científica, sobretudo das ciências sociais, né? Até porque há uma discussão aí que nós vamos fazer lá na frente a respeito do direito poder ou não ser considerado uma ciência, muito embora a gente possa fazer ciência com direito, e a gente vai até aprender isso aqui no Trilhante, beleza? Mas, por hora, vamos estudar então quais são as características das ciências factuais, as ciências dos fatos, né? Que estudam os fatos. Primeira coisa, ela é racional, tá? Então, eu não parto de valores morais para explicar alguma coisa. Eu parto sempre de explicações lógicas, parto sempre da razão, né? Outra coisa, ela é objetiva, porque eu vou tentar enquadrar. Eu tenho uma hipótese, olha, eu acho que assim funciona assim. Eu vou tentar enquadrar essa hipótese aquilo que está acontecendo, aos fatos, né? E, aliás, é por isso que a gente diz que ela é factual, porque ela é relativa aos fatos, aos fenômenos que ocorrem. Então, eu vejo que aconteceu alguma coisa e eu vou tentar estudar aquilo lá. Então, caiu uma árvore, caiu um raio em uma árvore muito alto. Depois eu percebo que caiu em uma outra muito alta. Não, de repente começa a falar assim, olha, talvez os pontos mais altos atraiam raios mais facilmente. Não sei, eu estou partindo dos fatos e depois eu vou começar a estudar aquilo para comprovar se aquela hipótese é verdadeira ou falsa, né? A ciência também é analítica, porque ela decompõe o processo que eu quero estudar. Eu primeiro divido todo aquele processo para depois recompô-lo e tirar daí uma conclusão. Então, eu quero estudar, por exemplo, se a diferença salarial entre homens e mulheres. Eu vou sair perguntando na rua para todo mundo aí quanto cada um ganha? Não, não é assim. Né? Eu vou pegar, dividir em fatos, dividir em categorias, dividir estrategicamente com método, vou ver quantas mulheres foram analisadas, quantos homens foram analisadas, qual cidade eu analisei. Vou fazer tudo isso de forma pormenorizada e depois eu vou juntando pedacinho a pedacinho. Lá na frente eu vou tirar uma conclusão. Olha, no geral, o que acontece é isso, tá? Além disso, conhecimento científico, ele tem que ser claro e preciso, né? Quando eu escrevo um texto científico, eu não posso ficar divagando lá, criando poemas à toa, né? Eu tenho que ser claro, objetivo e preciso. As pessoas têm que entender o que eu estou falando. Não posso ficar lá usando, e é muito comum no direito, né? Usando jargão, palavras em latins, que não vão ajudar nada, né? A não ser que seja preciso, né? Que seja necessário utilizá-lo. Do contrário, tem que ser claro, objetivo, direto e reto, beleza? Além disso, o conhecimento científico ele é verificável, ele tem que estar sujeito à experimentação. Eu devo ter a possibilidade de testar para falar, não, realmente, isso aqui é uma verdade, ou não. Isso aqui não é bem assim que ocorre, tá?
É por isso que ele depende de metodologia, de um planejamento e de uma técnica. Além disso, o conhecimento das ciências factuais ele é sistemático, ele tem que estar organizado, todo o seu conhecimento ele tem que ser estipulado de modo lógico, né, com sistemas de referência, com fontes, quadro de informação. Por isso que a gente tem inclusive aquelas regras da ABNT, né, que você tem que colocar lá da onde você tirou essa informação, como é que você chegou nessa conclusão. Tudo isso é um sistema que tem que estar muito bem ordenado para que a coisa faça sentido, para que você tire uma conclusão que seja válida ao final da sua pesquisa. Aliás, o conhecimento científico ele também é acumulativo. Ninguém sai desenvolvendo coisa do nada e chega numa grande teoria revolucionária. Não. A gente sempre parte de teses passadas, sempre parte de desenvolvimentos já alcançados por cientistas anteriores para conseguir novos avanços, né? Então eu tinha Copérnico, Kepler, depois Galileu, Newton, Einstein, enfim, toda a sequência de cientistas que vai pegando a teoria um do outro e vai levando para frente, né? O conhecimento científico ele também é geral, porque ele vai tentar generalizar determinados fenômenos, entender de modo geral por que certa coisa ocorre ou não. Ele visa explicar alguma coisa, né? Não, ele tem que ser útil, inclusive. Eu estou querendo explicar o mundo, dizer o mundo, compreender o mundo. E é por conta disso também que ele se torna preditivo, ele possibilita previsões. Quando a gente pensa em pesquisa, por exemplo, jurimetria, que eu vou analisar como que determinada jurisprudência de um tribunal é aplicada, eu quero saber como que aquele relator pensa, como que aquela Câmara pensa, como que aquele tribunal pensa. Isso facilita eu entender como possivelmente, muito provavelmente, uma futura decisão num caso parecido vai ser tomado. Além disso, o conhecimento científico ele é falível justamente porque ele não é definitivo, ele pode sempre ser superado. Uma coisa que é verdade hoje pode ser que amanhã não seja tão verdade, pode ser que falte um complemento, chegue uma coisa nova. E por fim, ele é aberto justamente por ser falível, né? Ele não tem dogma, não tem barreira. Se alguém chegar e provar que uma teoria está errada, vale a nova teoria e daí para frente, né? O conhecimento científico ele não pode ser fechado, ele tem que estar sempre aberto à evolução. Beleza? Então, essas são as características da ciência. Espero que eu tenha te ajudado, mas não sai daí que a gente volta logo mais com um pouco mais sobre metodologia científica. Um grande abraço e até lá.